Sobre um fundo azul escuro, diversos pontos brancos conectam fios de uma teia em movimento. De 3 desses pontos, surgem imagens das palestras na tela de um computador, de um tablet e de um smartphone. Cada uma das imagens se amplia e retorna desaparecendo no ponto de conexão. De um outro ponto de conexão, surge a logomarca do ciclo de palestras. Sobre um fundo branco, 3 arcos nas cores verde, amarelo e laranja. Sobre eles, uma bolinha, representando bonecos de braços abertos estilizados. Juntos, formam um círculo maior. O círculo gira e para na tela. No centro é escrito Ciclo de Palestras sobre Educação Inclusiva. Acessibilidade em livros didáticos para pessoas com deficiência visual. Professor Renato Constenaro, diretor do Núcleo Pedagógico Educacional e mestre em Educação. Notas proêmias e audiodescrição. O cenário é composto por silhuetas de bonecos estilizados de mãos dadas na cor verde claro, no estilo marca d'água, que contrasta com o fundo esfumaçado em tons mais suaves, do verde ao branco. No canto superior direito está o logo do evento. A palestra é apresentada pelo professor Renato Constenaro, homem de meia-idade, de pele morena, tem cabelos pretos, curtos e usa cavanhaque. Veste uma camisa branca, aparece do busto para cima numa proporção menor no mesmo cenário, ao lado da intérprete de Libras, Paloma Fernandes. Uma mulher jovem e branca, tem cabelos pretos, presos para trás, veste blusa preta de meia manga e é mostrada da cintura para cima. Durante a exibição da palestra, aparecem na tela textos e imagens para ilustrar as falas. Olá, pessoal! Antes de me apresentar, gostaria que pensassem sobre alguns questionamentos. Você sabe o que é PNLD? Sabe qual é o formato de livro didático que os estudantes com deficiência visual utilizam atualmente nas escolas públicas brasileiras? Já ouviu falar de livros eletrônicos digitais nos formatos MacDaisy e EPUB? Meu nome é Renato Constenaro. Sou professor de língua portuguesa da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Atualmente, estou designado diretor do Núcleo Pedagógico Educacional da Diretoria de Ensino da região de Penápolis. Sou mestre em Educação pela Unesp e atuo como professor universitário na Fundação Educacional de Penápolis, na FUNEP. Minha área de pesquisa é acessibilidade de leitura para pessoas com deficiência visual. Pesquiso livros acessíveis para pessoas com deficiência visual e políticas públicas de leitura para este público, dentre elas o Programa Nacional Biblioteca da Escola e o Programa Nacional do Livro Didático. Nessa palestra, vou falar sobre livros acessíveis digitais nos formatos DAISY e EPUB e esclarecer o que um livro precisa para ser considerado acessível às pessoas com deficiência visual, para contribuir na sua autonomia e independência durante as atividades de leitura. Sobre a minha primeira pergunta, PNLD é a sigla utilizada para designar Programa Nacional do Livro Didático. O PNLD começou em 1937, com outra denominação, com o objetivo de distribuir obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira. Em 1971, o Instituto Nacional do Livro, INL, passa a desenvolver o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental, o PLIDEF. Em 1985, com a edição do Decreto 91.542, o PLIDEF dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Atualmente, todos os estudantes matriculados nas escolas públicas brasileiras, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, recebem gratuitamente livros didáticos. Vocês devem estar se perguntando se isso também acontece com os estudantes com deficiência visual. Sim! A partir de 2001, o PNLD começou a ampliar de forma gradativa o atendimento aos alunos com deficiência visual matriculados nas salas de aula do ensino regular das escolas públicas, distribuindo livros didáticos em braille. Em agosto de 2005, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, assinou um convênio com a Fundação Durina Noil para Cegos, para a produção de 40.030 livros didáticos para estudantes cegos da rede pública de ensino brasileira. O novo convênio, no valor de R$ 1.600.000, previu naquela época o atendimento de 3.443 alunos cegos, matriculados em 1.244 escolas públicas do país e das escolas especializadas sem fins lucrativos do ensino fundamental.
foram distribuídos 40.030 livros didáticos em Braille, de 128 títulos diferentes das 5 disciplinas até o ano letivo de 2006. A partir do PNLD de 2007, todos os estudantes cegos matriculados nas escolas públicas brasileiras começaram a receber os mesmos títulos adotados pelos demais alunos das mesmas séries do ensino fundamental e de anos iniciais e finais do ensino médio, mas no formato Braille. Dessa forma, a partir de 2007, os livros em Braille passaram a chegar junto com os livros dos alunos videntes para utilização desde o início do ano letivo. Em 2009, foi lançada oficialmente a tecnologia MacDaisy, baseada no padrão internacional DAISY, Digital Accessible Information System. O MacDaisy foi apresentado como uma grande inovação tecnológica que substituiria os livros didáticos em Braille de difícil produção, uma vez que poucas instituições especializadas tinham tecnologia para produzir esse material no país, e também de difícil transporte pelos estudantes devido ao grande volume de material. Esse novo formato, o MacDaisy, no qual seriam confeccionados os livros do PNLD, prometia uma maior facilidade que permitiria aos estudantes e professores com deficiência visual mais facilidade no manuseio dos livros didáticos, já que o MacDaisy possibilitava a geração de livros digitais falados e sua reprodução em áudio, gravado ou sintetizado, além de ser uma tecnologia que permitia conjugar texto, áudio e imagens para representar os conteúdos dos livros. Vale lembrar das dificuldades de produção dos livros do PNLD em Braille e entrega a tempo do início do ano letivo para que os estudantes com deficiência visual tivessem acesso aos mesmos materiais que os videntes, já no início das aulas, o que não acontecia por muitas vezes por atraso na entrega dos livros em Braille, de difícil produção. Os livros na tecnologia MacDaisy prometiam ser a solução para esse tipo de problema. A partir do edital do PNLD do Ensino Médio de 2012, tornou-se obrigatória por parte das editoras a conversão dos livros didáticos para o formato MacDaisy, com o objetivo de distribuir esse material aos professores e estudantes cegos da rede pública brasileira. Inclusive estava previsto no edital que o atraso ou não atendimento do fornecimento do material em formato MacDaisy implicaria em multa de acordo com os termos do contrato de aquisição. Até o PNLD de 2017, os livros didáticos em formato acessível foram no formato MacDaisy. A partir de 2018, entrará uma nova tecnologia, o EPUB. A minha terceira pergunta foi se você já tinha ouvido falar nos livros eletrônicos digitais nos formatos MacDaisy e EPUB. Se lembram? Vou retomar a fala sobre MacDaisy, ou seja, vou explicar um pouco melhor o que é essa solução tecnológica que permite a produção de livros em formato digital acessível no padrão DAISY. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O MacDaisy possibilita a geração de livros digitais falados e sua reprodução em áudio gravado ou sintetizado. Possibilita gerar livros em formato digital acessível, permitindo a sua reprodução audível, tornar os conteúdos acessíveis igualmente a qualquer pessoa. Tecnologia que também permite conjugar texto, áudio e imagens para representar conteúdos como livros, artigos, etc. O formato DAISY permite que o leitor tenha acesso a vários recursos semelhantes aos que teria ao ler um livro de papel. O leitor pode ir diretamente para uma determinada página, fazer anotações no livro, marcar um determinado trecho, navegar pelo índice do livro e ir direto a um capítulo ou seção. Vamos conhecer um pouco mais sobre os livros digitais do PNLD em formato DAISY, que levam o selo MacDaisy? Vamos lá! Os livros do PNLD do MacDaisy vêm em DVD, nos mesmos moldes que para executar um CD ou DVD eu preciso de um aparelho para tocá-lo, também é preciso para executar o livro no formato DAISY, de um tocador. Ou seja, no Brasil existem o DD Reader e o MacDaisy. Para isso é possível baixar os arquivos gratuitamente nos seguintes endereços eletrônicos: Dorina Daisy Platform, para baixar o DD Reader. Também é possível baixar o aplicativo para o sistema operacional Android na Play Store e utilizá-lo em smartphones e tablets. Vou disponibilizar o link no final dessa palestra para vocês acessarem. Outro software é o tocador MacDaisy, que pode ser baixado na página do projeto MacDaisy, mas apenas nas versões para computador. Também deixarei o link no final. Um diferencial dos livros do PNLD em MacDaisy é que todo o conteúdo imagético é áudio descrito, as ilustrações, quadrinhos, gráficos, fotografias, etc., de modo que todas as imagens são transformadas em palavras, para que informações transmitidas visualmente também possam ser acessadas e compreendidas por pessoas cegas ou com baixa visão.
Você pode conferir no livro História, Sociedade e Cidadania, do 7º ano, do autor Alfredo Boulos Jr., da editora FTD. Por exemplo, uma imagem audiodescrita. A grande dificuldade com o formato DAISY é que ele não conseguiu se tornar uma tecnologia comercial, uma vez que a maioria das editoras no Brasil não produziu livros em DAISY, o que dificultava muito o acesso das pessoas com deficiência visual, que na maioria das vezes preferiam livros em outros formatos mais comerciais, no caso o PDF. Então os livros em DAISY quase sempre ficaram restritos a um nicho de produção e distribuição de material específico às pessoas com deficiência visual. Para 2018, entram em cena os livros do PNLD no formato EPUB 3. O EPUB 3 é uma versão de padrão aberto para publicação de livros digitais, os conhecidos e-books. Esses são os diferenciais do EPUB 3. Ele possui recursos para layout, estruturação de conteúdo, interatividade, animações, áudio, vídeo, tipografia avançada, suporte e fórmulas matemáticas, narração de texto em voz alta e recursos de acessibilidade e interação com múltiplas plataformas, e pode ser considerado uma revolução nas publicações digitais. De acordo com o edital do PNLD 2018, em atendimento à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, os estudantes e professores com deficiência visual receberão as mesmas obras distribuídas às suas escolas em formato acessível EPUB 3, salvo demandas específicas por obras em braille. No item acessibilidade do edital, vale ressaltar alguns pontos. O livro digital acessível EPUB 3 deverá corresponder à obra impressa e apresentar as seguintes características. O layout deve ser dinâmico, de forma que o conteúdo possa ser acessado por meio de diversos dispositivos, computador pessoal, notebook, celular, tablet, smartphones. Deve ser capaz de suportar conteúdos em vários formatos, tais como metadados com informação geral do livro, estilo CSS, conteúdo multimídia de áudio e vídeo, usando HTML5 e textos em codificação UTF-8. Suporte para Text-to-Speak, o TTS, para converter conteúdo de texto em voz, com controle sobre a pronúncia e prosódia, assim como a possibilidade de sincronizar o texto com a voz. Recursos de navegação universais e flexíveis, como navegação por tabelas de conteúdo, bem como elementos adicionais de navegação em pontos específicos, tais como em figuras e em tabelas. Recursos para descrição de qualquer elemento do documento, como tabelas ou imagens. Marcação semântica para elementos de destaque, como glossários, legendas, fontes, créditos, ícones de atividades específicas, boxes de destaque e outros elementos estruturais. Os livros de idioma devem sempre conter o áudio que acompanha a obra impressa embarcada e interação com os leitores de tela, NVDA, JAWS, VoiceOver, Orca, VoiceOver, TalkBack para sistemas operacionais de computadores, Windows, Mac e sistemas operacionais para tecnologias móveis, iOS e Android. Esses são os diferenciais dos e-books em EPUB 3. Além disso, o formato EPUB 3 é comercial e a produção e distribuição não precisa ficar restrita às pessoas com deficiência visual, respeitando as regras do desenho universal, ou seja, um material único pensado para todas as pessoas, tenham elas alguma limitação sensorial ou não. Bom, eu vou falar um pouco sobre a concepção do desenho universal, ou desenho para todos. É muito mais do que um conceito. Sua concepção visa a construção de objetos, equipamentos e estruturas do meio físico destinados a ser utilizados pela generalidade das pessoas, sem recurso a projetos adaptados ou especializados. E o seu objetivo é o de simplificar a vida de todos, qualquer que seja a idade, estatura ou capacidade, tornando os produtos, estruturas de comunicação e informação e meio edificado utilizáveis pela maioria das pessoas possível, a baixo custo e sem custos extras, para que todas as pessoas, e não só as que têm necessidades especiais, mesmo que temporárias, possam integrar-se totalmente numa sociedade inclusiva. Por isso, espera-se que os livros do PNLD de 2018, quanto aos demais, sejam plenamente acessíveis às pessoas com deficiência visual, que contemplem a audiodescrição do conteúdo imagético, que interaja com os leitores de tela disponíveis no mercado, principalmente os gratuitos, e que esse mesmo produto possa ser utilizado por qualquer pessoa vidente ou que tenham outras limitações ou deficiências. Vale ressaltar que há muito o se falar sobre acessibilidade em livros didáticos para as pessoas com deficiência visual. Espero ter atingido o objetivo de despertar o seu interesse para conhecer mais sobre esse assunto que é tão interessante e tão relevante do ponto de vista social e científico.
Eu me coloco à disposição para dialogarmos mais sobre o assunto dentro do ciclo de palestras ou fora dele. Adicione os meus contatos. Também me coloco à disposição para futuras formações online e presenciais sobre acessibilidade em livros digitais para pessoas com deficiência visual e audiodescrição. Eu desejo que vocês aproveitem bastante esse relevante evento social e científico que é o ciclo de palestras sobre educação inclusiva. Um abraço a todos e até breve! Créditos. Ciclo de palestras sobre Educação Inclusiva 2018. Gestão do evento. Azimuth. E-Learning. Palestrantes. Ana Júlia Perrotti Garcia. Andréa Carla Machado. Aristóteles Menezes. Cícera Malheiro. Dani Rocha. Darlin Paula Marques. Denise Rocha Belfort. Arantes Brero. Elaine Samora Carvalho e França Antunes. Isabel de Lourdes Jimenez Souza. Kathleen Maiara Pedro. Luciane Maria Molina Barbosa, Mariane Della Coleta Savioli, Miriam Cristina Buzetti, Renato Costenaro, Soraya Silva Prietti, Thaís Freitas, Tiago Medeiro, intérprete de Libras, Paloma Fernandes, consultora em audiodescrição, Luciane Maria Molina Barbosa, locução, Wagner Baroni, por Tradusound.